Olha, em plena pandemia, a Operação Lava Jato começa a perder força e a luta à corrupção contra a corrupção vai tomando outros sumos enquanto o governo federal acumula polêmicas. E para falar sobre esse cenário da política brasileira, nos atende gentilmente a deputada estadual aqui de São Paulo pelo PSL, Janaína Pascoal. Tudo bem, deputada, mais uma vez? Muito bom ouvi-la aqui no Jornal da Manhã. Como vai? Bem-vinda. Honra minha, bom dia a todos, uma semana de muita saúde. Pois não. Bom, deputada, em relação à Operação Lava Jato, a gente vê muitas polêmicas envolvendo a Lava Jato, inclusive hoje tem um novo julgamento contra o procurador Deltan Dallagnol, mesmo ele já tendo saído do comando da operação. A senhora acha que o governo federal não apoia como deveria mais esse combate à corrupção, com a saída de Sérgio Moro do governo? De que maneira a senhora acha que o Brasil precisa voltar e tomar as rédeas do combate à corrupção, se é que perdeu em algum momento? Bom, primeiramente vamos falar sobre esse julgamento, do Deltan, agora às 9 horas da manhã. Eu vejo como uma sessão absolutamente insustentável. Primeiro porque o fundamento da acusação do ex-senador é a manifestação do procurador e a Constituição Federal garante o direito de manifestação a todos os cidadãos. Quando da eleição para a presidência do Senado, houve uma discussão muito acirrada sobre o voto ser aberto, o voto ser fechado. Como eu defendi voto aberto, o procurador Deltan Dallagnol também defendeu, então não tem sentido ele ser submetido a um julgamento por ter se manifestado na condição de um cidadão. Se ele passou a ser um cidadão mais conhecido por força do bom trabalho que desempenhou, e a partir daí a sua fala teve maior impacto, não entendo que com isso ele perca, as garantias constitucionais. Mas tem um outro fator a considerar. O ministro Celso de Mello já havia dado uma determinação de que esse julgamento inconstitucional fosse suspenso. Aí vem uma decisão do ministro Gilmar Mendes, que, a meu ver, digo isso respeitosamente, é suspeito para decidir. Porque existe, inclusive, uma ação judicial entre o ministro Gilmar e o procurador Deltan. O ministro Gilmar, em mais de uma oportunidade, utilizou adjetivos bastante duros com o procurador. Podemos até entrar no mérito se seria exercício da liberdade de manifestação ou não, mas existe um conflito entre as partes. Então, a meu ver, ele não poderia ter decidido, fazer andar, voltar a andar esse procedimento. Então, é uma mensagem muito ruim para os outros procuradores da República, para promotores de justiça, para juízes em geral. A mensagem que passa é a seguinte: olha, não mexa com poderosos, porque em algum momento eles vão conseguir, vamos dizer assim, barrar o seu trabalho, a sua atuação. Eu entendo que o presidente da República, muito embora no curso do mandato não apresente assim, nenhum proceder que pudesse ser caracterizado como corrupto, então, assim, quero deixar muito claro, eu não vi nesse governo, no curso do mandato do presidente, ações ou omissões que pudessem ser já a prática de corrupção. Mas o presidente se elegeu sob um dos 3 pilares que ele utilizou foi o combate à corrupção. E esse combate se arrefeceu no governo dele, não tenho dúvidas. Isso vem com a sanção ao juiz de garantia, com o não apoio à prisão em segunda instância, com os conflitos que podem também ter aí algum grau de pessoalidade com o próprio ministro Sérgio Moro. Então, o governo, nesse aspecto, está deixando a desejar, sim, não tenho dúvidas. Deputada, agora a pergunta que chega de Brasília com José Maria Trindade. Zé Maria. Pois é, deputada, é mesmo uma tentativa de reprimenda, numa operação que deu certo e mudou os hábitos aqui no Brasil. A senhora acha que o Supremo Tribunal Federal pode, de alguma forma, principalmente na segunda turma, dar um revés, ou seja, anular parte importante do trabalho da Lava Jato? Então, infelizmente, não pelo aspecto jurídico, Zé Maria, mas pelo aspecto político, que não deveria existir num tribunal, eu vejo possibilidade, sim, porque as próprias manifestações de alguns ministros, e o ministro Gilmar sempre encabeça esse movimento,
elas vão no sentido de desmerecer todo o trabalho feito pela Lava Jato. Eu tenho dúvida, sendo bem honesta, dessas acusações que são feitas por formadores de opinião, pelos próprios jornalistas, de que haveria uma movimentação do Aras ou da Procuradoria-Geral da República nesse sentido. Eu não tenho assim essa clareza no que tange ao proceder da PGR. Né? Eu ainda acho que ele quer organizar de forma diferente, que ele tem uma visão diferente de forças-tarefas. Eu não tenho essa convicção com relação à PGR. Mas no Supremo, eu sinto um movimento forte, sim, de anulações. Houve recentemente uma anulação de uma sentença do Moro, de um caso ainda mais antigo do que a Lava Jato, que era no Banestado, e me parece um preparo, sabe? Me parece um preparo, né, para coisas piores que estariam por vir. Eu quero deixar muito claro, né, eu não vejo essa possibilidade com respaldo jurídico, porque às vezes a gente fala uma coisa, as pessoas começam a divulgar como se fossem outras, né? Uhum. Então, assim, eu não vejo respaldo jurídico para essas anulações. O Moro não era suspeito, não vi nulidades, todo mundo teve muito direito de defesa, mas o clima, né, no Supremo sempre foi para anular. E aí, quando entra o presidente, né, eu entendo, Zé Maria, que ontem começou a campanha presidencial para 22, com o pronunciamento do Lula de manhã, no começo do dia, e o pronunciamento do Bolsonaro no fim do dia. Né? Ali eles se elegeram, vamos dizer assim, como opositores. Então, esse clima todo, ele acaba favorecendo, sim, uma possível anulação em massa. E, deputado, agora a nossa última pergunta com Rodrigo Constantino. Constantino. Bom dia, deputada. Eu ia perguntar exatamente sobre a sua visão do PGR, mas eu quero pegar esse gancho da polarização Lula e Bolsonaro. Nós vimos passeatas no domingo a favor da Operação Lava Jato. Um carro de som, ao menos, falou que é uma terceira via, nem rachadinha e nem mensalão ou petrolão. E a senhora mesmo disse que não enxergou ainda nenhum tipo de escândalo de corrupção no governo no atual mandato. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: não é perigoso relativizar dessa forma o que representou a passagem do PT pelo poder? Banalizar dessa forma o mensalão, o petrolão, não só um mega desvio de recursos, como um projeto totalitário de poder, e comparar isso ao atual governo Bolsonaro? Isso não é perigoso? Tudo bem, Constantino? Olha, vamos lá. Por um lado, você tem razão. O que o PT fez e pretendia fazer era absolutamente incomparável, né, com qualquer equívoco que possa ser cometido no governo Bolsonaro, porque foram bilhões desviados com uma orientação político-ideológica, tudo que eu levantei durante o processo de impeachment, dos dinheiros enviados, né, para Cuba, para Venezuela, para Angola, Nicarágua. Então, assim, existia todo um plano de poder, né, e que, com o trabalho de muita gente, o meu, inclusive, com a ajuda de Deus, que Deus nunca está fora das minhas conquistas, nós conseguimos, pelo menos, né, segurar, porque eles são muito determinados, são melhor organizados, né, do que a gente possa chamar de direita. Então, não dá para comparar. Né? Realmente não houve atos de corrupção nesse governo, tem muitos acertos nesse governo. Eu vejo, por exemplo, a condição da pasta da saúde como uma condição muito positiva, podemos até conversar sobre isso numa outra oportunidade, mas eu te confesso, Constantino, que essa busca de uma terceira via para 22, estamos falando de agora, não tem elemento nenhum para afastar o presidente, mas essa busca de uma alternativa, né, também me agrada, sabe? Eu apoiei o presidente, apoiei porque via nele a única pessoa com força, né, de vencer o PT, mas o único que nos dava certeza de que nós conseguiríamos, vamos dizer assim, endireitar um pouco o país. Mas, assim, a maneira como os apoiadores dele se manifestam, se organizam, perseguem, a insistência em determinados comportamentos, infelizmente esse caso do filho, eu acho que o caso do filho foi o que mais atrapalhou esse governo, né?
Então, eu confesso a você que se nós chegarmos em 22, né, de novo, entre a cruz e a espada, talvez eu apoie Bolsonaro, talvez eu vote nele, votar provavelmente, mas eu gostaria de ter uma alternativa sim, né? Eu gostaria de poder votar com gosto, entendeu? Deputada, rapidamente, ainda há um tempinho aqui, a senhora vai apoiar alguém aqui na Prefeitura de São Paulo? Inclusive, a senhora chegou a ser cogitada algumas vezes a se candidatar, já que a senhora foi a deputada mais votada em todo o país. A senhora apoia alguém aqui em São Paulo? Meu amigo, acreditem vocês ou não, eu sequer defini meu voto. Eu tenho feito reuniões com todos os candidatos, tenho lido o que eles escrevem, visto os vídeos, mas eu estou muito em dúvida, né, sobretudo com relação a duas chapas, que eu não vou dizer quais são. Então, eu ainda não defini nem meu voto, né, que dirá apoio. Então, muito provavelmente seguirei neutra, deixando a população definir, né, com base no que vai ser apresentado por cada uma das chapas. Deputada Janaína Pascoal, PSL aqui de São Paulo, mais uma vez, obrigado pela atenção e gentileza. Obrigado. Bom trabalho. Eu agradeço. Fiquem com Deus. Boa semana.